Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Mídia e Memória do Projeto REC. Nessa seção, a gente apresenta algumas peças que formam o acervo do Cedoc à Tarde, reportagens, fotografias, e aí a gente conversa sobre esses registros. Hoje a gente está aqui com Graça Azevedo, que é a senhora Telucama, suma sacerdotisa do templo Casa Telucama de bruxaria tradicional celta. E a gente vai fazer aqui com ela uma espécie de viagem pela memória de vários registros que foram feitos aqui por canais do Grupo à Tarde sobre a tradição da Casa Telucama. Tudo bem, suma sacerdotisa? Bem-vinda. Mais uma vez, eu só tenho que agradecer a sua atenção e me dá a possibilidade de desmistificar o que é bruxaria, né? Trazer, depois de tantos anos, com 47 anos de colégio de formação sacerdotal de bruxaria celta ibérica na Bahia, né? E aí, eu tinha uma certa pendência de não trazer. Você me convenceu muito. Então, é uma celebração de ancestralidade também. Exato. Então, a gente vai começar aqui pela memória, né? A gente está no campo da memória. A gente vai começar principalmente recuperando esse nosso primeiro contato, né? Quer dizer, o primeiro contato da Casa Telucama com o Jornal à Tarde, que foi em 2001, 8 de abril de 2001, uma reportagem, né? Ainda num espaço menor, mas a gente suou para que a senhora aceitasse falar, né, sobre isso, né? Então ali foi uma primeira reportagem que a gente apresentou um pouco. Interessante. Nessa época, nos primeiros 20 anos, era impossível se dizer é um colégio de bruxaria tradicional. Bem, quando se procurava, quem queria? Porque o bruxo nasce bruxo. E, de repente, ele se sente fora da caixinha, né? E aí quer o que é bruxaria, eu quero ser bruxo, eu sou bruxo. E depois virou moda, né? Nos anos 60, com o movimento hippie, despertou muito. Naquela época estava muito em ascensão ao movimento Wicca. A gente chegou a falar em bruxaria exatamente. Wicca. Né, aí é isso que eu ia dizer. Então, quando me chegavam que querendo entrar para a Casa Telucama, que ouviu falar da tradição carmina Telucama, que nós somos uma tradição muito antiga, das Carminas Telucama, né? E aí perguntava, como é o colégio? É o Wicca? Se for o Wicca, eu entro. Então, a gente deixava ser o Wicca, porque era moda. Tudo o que acontecia nos Estados Unidos tinha acabado de ser lançado vários livros para jovens, né, com uma boa linguagem. E aí virou moda também na Bahia. E era a tradição Wicca, né? Era o Wicca. A Wicca, é uma tradição, elas né? se encontram para celebrar mais, né? Não é assim não, é diferente da nossa, da tradição mesmo, que vem de outros templos, né? E que tem uma outra ancestralidade. Uma outra matéria, né, que a gente vai destacar é de 2004. 18 de 2004. 2004. E a manchete é Bruxos graças a Harry Potter. Lembrando que Harry Potter estreou em 2001, estourou, virou aquela comoção. Dessa história. E como a senhora mesmo falou, né, tem esse modismo envolvido, mas aí dali imagina que dá para sair muita gente que é bastante realmente interessada no assunto. Interessante que com esse movimento, esse modismo do Harry Potter, todos que procuram... Bem, nós só aceitamos no nosso colegiado maiores de 18 anos. Sim. E que já estejam ou cursando na universidade ou terminando o curso médio. Até hoje. Por quê? Porque é muito complexo um adolescente chegar em casa assim, estou no colégio de bruxaria, agora eu vou ser bruxo. Ora, numa sociedade, numa civilização, onde a maioria desconhece o que é bruxaria, os pais, eu como mãe que não fosse bruxa, não ia aceitar, eu queria saber onde é que meus filhos estão. Então, sempre tivemos essa preocupação de só colocar maiores de 18 anos. Com o advento desse filme, desse personagem do Harry Potter, bombou aquele modo. Então, os adolescentes todos queriam entrar. Então, bem, não pode. Então, bem, nós já temos, não vou dizer que não tem um adolescente no templo de muitos, mas são filhos que os pais já são da tradição, já são da casa, já são filiados. E aí trazem seus filhos a partir de 14 anos, né?
E que eram dois personagens muito interessantes dessa reportagem. Um já era assim, com esse perfil, exatamente, alguém da casa, e o outro os era pais um levaram. adulto. Né? E interessante, eles não aceitaram os nomes foram os nomes sagrados e eles não aceitaram fazer imagens, exatamente por isso, para que não fossem confundidos associados com o movimento, o modismo, entendeu? Eles já estavam ali vivendo a experiência deles. A intenção da matéria, gente, era justamente falar sobre que, apesar dessa onda do Harry Potter, a bruxaria, tradicionalmente, como ela deve ser dita, além do que é contado no filme, já existia. E que era uma opção de religião. Era uma opção de religião e Harry Potter estava ali mais como ficção, como foi feito para ser. Porque, na realidade, a bruxaria tradicional é uma filosofia de vida. Sim. Né? Então, tem todo um despertar natural a partir da oralidade. E, hoje, de todo eu, como professora, e fui coordenadora há muitos anos, eu senti uma necessidade de dar um sentido didático para que houvesse uma informação que fosse mais aceitável com os jovens que estavam chegando no colegiado. Como hoje. Hoje nós temos uma grade toda pedagógica para passar. Obviamente que tem os dias da oralidade. Por exemplo, tem um dia sagrado que é comigo, a avó na cadeira de balanço, contando histórias. Então, isso é sagrado e eles adoram. Acontece, está dentro da nossa grade de planejamento, entendeu? Mas existe todo um formulário pedagógico para se passar no colégio ponto de mutação. Porque quando se entra lá na universidade do templo, eles entram para o colégio ponto de mutação, que é o iniciar, eles são postulantes. Quando eles passam a ser iniciados, que só depois de 1 ano ou 2, vai depender da frequência, das possibilidades, é que então ele passa a ser um iniciado da bruxaria. Então, ele vai ter que chegar ao ponto de mutação para poder então fazer o curso sacerdotal. E a gente tem uma outra aqui de 1 ano antes, que é de 26 de janeiro de 2003, e foi exatamente isso. Era uma tentativa de explicar, né? Porque todas as vezes, né? Eu fiz muitas dessas reportagens e todas as vezes que saía, os comentários eram, né? As pessoas querendo saber, gente que ligava para a redação querendo saber onde era o templo, né? Em Pitanga, e aí até o nosso acordo com Graça era calma, né? Não é assim. As pessoas querem sempre vão lá. Então a gente fez essa reportagem, ela é uma reportagem que é uma tentativa bem didática. Né? Então, nessa reportagem, ela explicando o que é a tradição de bruxaria celta, né, Graça? E apresentando, inclusive, toda a história do templo. Né? Da maneira como me foi passado, né? Como eu já expliquei, que foi trazido... Minha avó materna era uma senhora sábia, de origem celta. Como era o nome dela, Graça? Francisca Cruz. Mas não era ela não... Obviamente que não era possível ela colocar... Para mim, de uma forma, eu sou uma bruxa e você tem que ser uma bruxa, entendeu? Entendi. Mas as histórias contadas vinham de forma que despertavam em mim, eu sabia que teria que ir buscar. E assim foi. Eu fui encontrar em Portugal mesmo, na faixa ibérica, a minha sacerdotisa foi que me deu a formação que eu trouxe para a minha tradição, que a tradição telucama é familiar. Carmina Telucama é familiar. E aí, a minha sacerdotisa era uma doutora, uma pedagoga, uma acadêmica em Portugal, e ela, no templo dela, que era o templo da Lua Azul, a Lua, era o templo da Lua Azul, ela deu esse formato didático. Isso me deixou entusiasmada. Eu disse, bem, é isso que eu quero para mim. Então, foram 19 anos de ida e vinda para Portugal e para outros países, porque viajamos muito para conhecer outros países. Inclusive, na Irlanda, eu conheci o que veio a ser a minha mestra, a minha grande mestra, que era uma sacerdotisa, uma idosa, muito idosa, que foi a minha suma sacerdotisa por muitos anos, que era a nossa Mama Réa, muito conhecida na Irlanda. E ela era uma feiticeira, vamos dizer assim, aquela que dominava toda a alquimia, sabe? Porque ser uma feiticeira é uma química, a química vem da alquimia.
Então, é um laboratório de conhecimentos. E aí, tudo isso, durante 19 anos, tudo isso aconteceu na minha vida, e indo e vindo, e estudando, e tendo filho, e assim foi. E aí eu disse, bem, é isso que eu quero para mim, eu vou abrir um colegiado nessa forma. Mas eu quero um colégio que dê um ponto de mutação, que as pessoas percebam o processo filosófico da sua existência, como eu sou, como eu me vejo perante o universo, perante a própria vida, principalmente nessa civilização que eu estou encarnado. E aí, a partir desse despertar, aí vai começar a compreender o que é magia. Porque magia a gente só aplica no colegiado a partir do 3º ano, muito sutilmente. Né? A prática vem mesmo nos últimos anos, que são já os pré-sacerdotes já. Porque magia é você transmutar, entrar num laboratório alquímico mesmo para trabalhar a magia. Inclusive, né, a nossa última matéria aqui para destacar, das muitas que tem, é de setembro de 2004, que fala o seguinte, que é justamente a comemoração. Né? Bruxas reverenciam a primavera. Tem umas fotos lindas dessa também, né, do ato. Sim, a primavera, né? Nossa Ostara, né? Foi um registro de um rito, né? Que a Sim. gente conseguiu fazer. Exatamente. Que é um dos ritos maiores que a gente tem, né? O rito dentro da celebração, né, da vida. Sim. E agora, esse mês, nós estamos celebrando. Interessante, eu estou muito feliz por esse levantamento memorial, porque nesse momento o nosso templo está trabalhando, dando início ao novo memorial, um pequeno museu de várias peças que nós trouxemos do templo de Portugal, que já faz parte há algum tempo do nosso museu. E agora esse levantamento, esses dados que vocês têm, vão fazer parte do nosso memorial. E o Ostara, agora, nesse mês de setembro, é a festa, uma das festas, eu vou chamar de festa, não vou chamar de festa nem de evento, mas... Como celebração. Mas a celebração maior do nosso calendário, porque é a única celebração que nós temos convidados, né? Porque nós fazemos questão que os nossos ritos sejam bem fechados para o pessoal da universidade, né? do colegiado. E esse é o único que trazem os seus familiares para conhecer o espaço, para conhecer nossas músicas, nossas danças, porque é um ritual muito alegre, porque é a renovação da vida. A primavera é a possibilidade de um novo começo, né? A gente tem aqui uma imagem, né, que diz muito também sobre a tradição da casa, que é as sacerdotisas na cozinha do templo, né? Porque é uma tradição que tem muito a ver Total. com o templo, né? A nossa sala de visita é a cozinha, você sabe disso, né? Sim. Nós temos muito amor pela nossa cozinha. Temos os livros ancestrais, né, de receitas ancestrais, que muitas coisas nós nem encontramos aqui para realizar uma receita completa. Minhas filhas que moram em outros países mandam, eu quando vou trago, venho cheio de coisa para poder a gente conseguir trazer, vamos dizer assim, alimentos sagrados. Todos os nossos alimentos são sagrados. E as sacerdotisas de cozinha, porque eu vou chamar de formatura, que não é formatura, quando se conclui o patamar da sabedoria, que é chegar a um determinado sacerdócio, que é o começo de outro princípio, mas ao fechar aquele círculo sacerdotal, quem é de cozinha levanta a colher de pau, quem é guerreira levanta a espada, né? E quem é guardiã guarda os livros sagrados, levanta um livro sagrado ou uma pena, né? A depender da tradição. Então é isso, gente, está vendo? Aqui nos canais do Grupo à Tarde, sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.